rádio que ouve você. Pode comemorar. Pode comemorar. Olá, eu sou Eva Santos e hoje estou aqui com a Roberta porque a gente vai fazer de modo especial trazer para vocês as nossas memórias. As memórias fazendo aqui alusão ao aniversário de 30 anos da Rádio São Francisco. Isso mesmo, eu sou Roberta Pontes, apresentadora e repórter aqui da Rádio São Francisco, e essa tarde vai ser mágica, hein? Pois é, a começar a explicar por que nós duas, né? Diferente dos outros que já passaram, que já deixaram aqui as suas memórias, hoje a gente decidiu fazer juntas. Isso porque nós entramos juntas, né, Roberta? Nós participamos do projeto Novos Talentos e daqui a pouco a gente explica, aprofunda um pouco mais a importância desse projeto para a nossa vida, né? Na construção das pessoas, das mulheres que nós nos tornamos. Então, como eu vinha falando no início, eu sou a Eva, sou repórter, sou produtora da Rádio São Francisco. E antes de entrar na Rádio São Francisco, eu tinha uma vivência totalmente diferente de rádio. Eu venho de área de assentamento, fazia parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ou seja, já venho de uma linha de movimento social, diferente de muitos que entraram aqui na rádio, que tinha esse movimento, que tinha essa ligação com movimentos de igreja, como é o teu caso, né, Roberta? Isso mesmo, meu caso começou bem lá atrás, justamente no quesito de movimentos religiosos, de igreja mesmo, participando de um coral São Tarcísio, no caso, e lá foi então descoberto um pouco desse meu dom, pelo menos no que se refere à voz, ao timbre, e daí passaram então a me convidar para fazer leituras, comentários nas missas e até cantar, olha só. Mas também com essa voz, né, amiga? Mas para cantar não deu muito certo depois, não. Enfim, então eu segui outro rumo mesmo de vida. Eu entrei numa área totalmente diferente mesmo do que eu atuo hoje, que foi no consultório odontológico. E foi muito bacana a experiência lá por muitos anos, até que me surgiu a oportunidade de participar dos Novos Talentos e ser uma das escolhidas, né, em meio a tantos jovens mesmo talentosos, cheios de gás, de força de vontade de estar aqui, mas houve então em algum momento, em algum quesito, esse destaque da nossa parte, então fomos escolhidos e aqui estamos desenvolvendo esse serviço, esse trabalho desde 2011 e tem sido o máximo. Pois é, a gente entrou em agosto de 2011 nesse processo seletivo que começou com as inscrições. Cada pessoa tinha que deixar um currículo aqui na Rádio São Francisco, né? E depois seríamos entrevistados, na época, pelo diretor administrativo, que era o Frei Jean. E aqui a gente aproveita para agradecê-lo também, porque naquela época teve a ousadia e a coragem, né, Roberta, de criar um projeto com jovens. E tipo assim, jovens que não sabiam falar, não pegar nem no microfone, né? A Roberta não, porque ela já era cantora. Mas no meu caso, o máximo que eu peguei no microfone foi para vir, inclusive, como ouvinte para a Rádio São Francisco, anunciar reuniões, eventos no assentamento Vida Nova Transvaal, porque na época eu também era presidente do grupo de jovens. E eu lembro que eu estava em uma viagem, eu fazia parte também da Rede Cearense de Jovens pelo Meio Ambiente, e a minha mãe, muito ouvinte da Rádio São Francisco, ligou para mim para falar que estava tendo essa seleção. E aí eu falei, né, meio incrédula, tá, eu vou porque eu queria participar de tudo, mas sem muita fé de passar. E a gente acabou passando na primeira seleção, né, na primeira fase, que foi essa entrevista com o Frei. Eu lembro que aquela recepção da rádio, eu não sei se você ainda tem essa lembrança, mas assim, já era tarde. Eu acho que você foi uma das que chegou por último por conta do trabalho, né? E assim, 5h30, 6 horas da tarde, muita gente ainda para ser atendida pelo Frei Jean. E eu lembro que consistia em uma conversa com ele. E uma leitura. Todo mundo tremendo, porque... Nossa, que leitura difícil. Tipo assim, era para ler uma reportagem, né? Ler qualquer coisa lá e depois interpretar para ele e noticiar como se você já estivesse trabalhando na rádio. Então imagina a gente que
nervosos, né? Eu tinha 17, 18 anos na época, super preocupada, não sabia o que falar e ainda fui noticiar uma informação para ele e, no caso, para ele e para o Erilson, que na época era diretor comercial. E a gente já saiu lá daquela reunião, né, assim, sabendo que, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou estar na outra fase. Porque quando a gente entrou, e é importante a gente ressaltar isso, né, Roberta? A gente já entrou consciente que foram 256 inscritos, ou foi 253. Mas era um número muito grande de jovens participando na época, até porque era uma oportunidade de emprego que estava escasso, né? E a gente já sabia que alguém ia se destacar. Eu não sei você, mas eu nunca pensei que fosse eu. Nem eu. Então eu via muita gente talentosa, gente bonita, gente com postura assim de rádio, né? Pessoas gente mais velhas. Tinha gente de uma mais maduras, né? Isso. E a gente foi passando. Depois, eu não sei se você lembra a outra fase. Aconteceu a redação. Foi isso? Eu lembro que a redação era sobre algo relacionado ao meio ambiente. Isso. Então, quando eu vi aquilo, meus olhos brilharam. Eu falei, eu vou arrasar. Porque na época, né, eu fazia parte de uma rede de jovens pelo meio ambiente. Então, para mim, a redação era o de menos. O que mais me pegou foi a fase em que a gente fez o teste de dicção. Eu não tinha uma respiração, né, para trabalhar no rádio. Então, aquele dia ali, para mim, foi bem pesado, porque foi o dia que a gente foi, de fato, aos estúdios falar. Sim, você lembra? Lembro. E é importante salientar que, depois de cada fase, ia diminuindo o número. Então, a gente foi se aproximando mais um dos outros. A gente não via aquilo como uma competição. A gente percebia que algumas pessoas se destacavam mais, né, Roberta? Mas a gente estava tão assim eufórico para viver aquilo que a gente não se importava se ia ganhar ou não, porque na época o prêmio da competição era um emprego. A gente ia ser contratado para o quadro da Rádio São Francisco, né? Então tinha muita tensão e ao mesmo tempo, tipo, muita leveza, né? Nós tivemos todo um acompanhamento, orientação, dicas, mas durante os 10 dias de festejo de São Francisco nós tivemos que ir para a rua. Nós tivemos que, então, desenrolar, desempenhar o papel a qual a gente estava conhecendo, ainda mergulhando. Então, assim, foi tudo tão minucioso, assim, com tanto cuidado, com tanto medo, receio, mas tão gostoso aquele período, Eva. Eu consigo lembrar do frio na barriga ao se deparar com alguma entrevista e sabendo que, após a festa de São Francisco, dos 10 selecionados, iríamos ter apenas 2. O que, no caso, houve, então, uma mudança e passaram a ser 3 escolhidos, não é isso? Isso, e vale ressaltar isso, né? Que a gente teve um cuidado, uma atenção muito grande da Rádio São Francisco, e aqui a gente também agradece aos apresentadores, aos repórteres, enfim, a equipe da Rádio São Francisco que nos tomou também como filhos, né? Nós éramos os caçulas, nós não sabíamos como se comportar diante de um microfone, diante de um gravador, e foi treinado, tudo que eles aprenderam, eles nos ensinaram por 3 meses. A gente passou 3 meses nesse processo seletivo. E como a Roberta disse, né, a gente passou os 10 dias da festa sozinhos nas ruas, mas mesmo assim com o apoio do Júnior, do Ivan, do Gildásio e também do Gleidson, que na época nos acompanhava nas reportagens. E eu lembro muito assim do meu medo de entrevistar, e eu lembro que eu anotava tudo. Eu ainda tenho esse costume, mas eu lembro que eu anotava todas as perguntas que eu ia fazer, e aí tudo embaraçado de ficar pegando o papel, de ficar com o gravador, de tanta coisa, tantas falhas e olhar para trás, ver como a gente amadureceu, não só como profissionais, mas como pessoas também, né? De olhar para o Romero e bater o olho e perceber, ele tem história. Essa pessoa pode nos trazer muito conteúdo para a rádio. E também perceber quando a gente vê uma pessoa na rua e diz, não, acho que é melhor não. A gente percebe hoje no olho da pessoa, né? A gente já tem esse olhar de notar de onde a gente vai arrancar uma história.
E vale também, Roberta, mencionar que na época a gente foi preparado para entrevistar qualquer tipo de pessoa. Fosse o médico responsável pela Secretaria de Saúde do município, fosse para entrevistar o delegado que estava assumindo a delegacia daqui, fosse para entrevistar um agricultor rural, né? Fosse para entrevistar o prefeito. A gente teve esse cuidado de trabalhar tudo isso. A Rádio São Francisco nos colocou assim numa situação que nos preparou de fato para viver tudo isso, né? Assim como nos preparou para a vida, de uma forma em geral, porque esse contato assim diretamente com as pessoas, seja ela de um cargo maior ou não, nos fez trazer isso para o nosso dia a dia como aprendizado, dentre tantas outras colocações que eu poderia usar aqui. E eu também me recordo a minha aflição ao entrevistar os frades, inclusive, porque era uma responsabilidade muito grande. E eu me lembro que entrevistar um frade tinha um peso. E nós todos queríamos, porque nós automaticamente iríamos estar fazendo um momento difícil, e iríamos talvez ser notados, mais notados. Então, assim, voltar nessa memória, como está sendo feito agora, é impactante até. Adivinha quem foi o meu primeiro entrevistado? Não lembro. Frei Marconi. E eu lembro que eu fui muito nervosa, porque na época o Frei Marconi, ele era ministro provincial, então tinha tudo aquilo, né? E eu lembro demais que o Frei Marconi, por ser muito apaixonado por rádio, ele sempre estava falando. E eu lembro que uma mensagem que ele mandou pra gente na festa de São Francisco foi: vistam a camisa, mas façam gol. Não é só vestir a camisa da rádio. Então aquilo me marcou tanto que meu Deus, eu tenho que vestir, mas eu tenho que fazer gol, né? Então eu já fui entrevistar ele quando eu fui solicitada para ir até os confessionários e entrevistar o Frei Marconi. Eu fiquei nervosa. E eu falei: Frei Marconi, eu estou entrando agora, estou nos Novos Talentos. E o Frei Marconi: não, estou sabendo. O Frei Marconi por dentro de tudo, né? E foi ele quem me direcionou para a entrevista. Foi ele que disse: pergunte isso, pergunte aquilo e pergunte tal coisa que eu vou lhe responder. Porque eu fui tão sincera com ele ao falar: Frei, eu estou muito nervosa e eu não sei o que vou perguntar para o senhor. Porque a gente já passou por isso. E eu acredito que quem trabalha em rádio vai dizer que em algum momento ficou sem assunto ou deu um branco, né? E o Frei Marconi, ele foi muito cuidadoso com isso. Com o fato de dizer: minha filha, se acalme. Você me pergunta isso e eu te respondo. Para mim, aquele dia foi assim o ápice para eu amar tudo isso. Porque é o que o Frei Marconi sempre nos diz e que o Papa Francisco também pontua. Comunicar também é ouvir, né? E naquela época, ele ouviu a minha aflição e me ouviu também, ouviu as perguntas que eu estava fazendo de uma forma bem torta, bem tosca, e depois a gente teve trabalho para editar. Eu não sei se ele lembra disso, mas eu lembro disso com muito carinho. Pois é, e logo após isso, então, nós ficamos naquela ansiedade. Ansiedade pela espera, pela resposta, por saber qual dos 10 teriam sido escolhidos, até que a gente recebeu, então, a ligação aqui da equipe e a emoção foi gigante, assim. Eu lembro que a gente recebeu a ligação sexta e a gente já veio trabalhar na segunda, né? Foi. A gente recebeu a ligação sexta, no sábado nós fomos nos reunir com o Frei Jean e Erilson. E a gente já veio trabalhar na segunda, né? Eu, você e o Micael. E desde então nós estamos aqui, nós nos tornamos pessoas mais fortes. A gente viveu muita coisa, a gente viveu perdas, a gente viveu ganhos, conquistamos muitas coisas. E aqui eu menciono também quando eu entrei na faculdade. E aqui a gente reconhece o trabalho da Rádio São Francisco em acolher os nossos sonhos. Essa emissora, ela, em cada funcionário, principalmente na direção, eles plantam sementinhas de esperança na gente. De faça isso, né? Faça aquilo, não tenha medo de sonhar com grandes coisas. E eu lembro que eu me apaixonei pela comunicação de uma tal forma com essa vivência, né? Afinal é meu primeiro emprego, que eu fui
cursar jornalismo. E quando eu falei na época que eu ia cursar jornalismo, eu tive muito incentivo, tanto do Frei Jean como do Erilson, e depois tanto do Frei Paulo como do Frei Hamilton, Frei Marconi. E agora a gente percebe que a direção tem muito esse cuidado. Eu lembro da dificuldade que era de vir para cá todos os dias, porque eu me deslocava para Fortaleza. Eu saía daqui às 14, pegava o ônibus às 15, chegava 1h30, 2 horas da manhã em casa, tinha que acordar cedo. Então teve toda aquela compreensão de hoje eu não tenho forças para ir trabalhar, né? Então, ou hoje eu tenho que me ausentar porque eu vou resolver alguma coisa da faculdade. A gente percebe, né, Roberta, que houve um investimento muito grande na gente. Quando a gente para e faz essa memória dos 30 anos da Rádio São Francisco, na qual a gente doou 8 anos da nossa vida, né? A gente percebe que a gente fez muito e que a rádio também fez muito por nós, né? Eu não sei se você se recorda das vezes que a gente foi para os bairros de Canindé, ouvir a comunidade. Aquilo ali, para mim, foi o ápice do que eu acredito ser comunicar. Inclusive, voltando um pouquinho na fala da Eva, eu queria também mencionar aqui essa compreensão, atenção e sensibilidade da direção, de todos que fazem aqui a Rádio São Francisco, não só para os nossos sonhos, mas para a nossa realidade. Para quanto nós somos, quanto pessoas, quanto responsabilidades, quanto dificuldades mesmo. E eu sei que logo no início, após ser uma das escolhidas dos novos talentos, eu tive a oportunidade de conciliar o meu emprego anterior na clínica odontológica com a Rádio São Francisco. E na época houve muito essa compreensão por parte da direção, Frei Jean, Erilson e dos demais, por uma questão de visão mesmo, da minha necessidade naquele momento, né? Embora houvesse uma necessidade da minha presença aqui, né? De explorar mais do que eu poderia me doar à rádio, mas mesmo assim foi aberto mão de alguns horários até um certo período. E assim a direção conversou comigo e tudo isso foi mudado e hoje eu faço parte inteiramente do corpo aqui da emissora. E falando sobre esse momento da gente nos bairros, conhecendo a vida, assim, nua e crua da comunidade, nos bairros inclusive mais carentes aqui da cidade, zona rural também, em alguns momentos, a gente pôde sentir mais de perto a responsabilidade e a importância dessa profissão, entende? Não se trata apenas de entrevistar, chegar alguém aqui no estúdio, ou chegar alguém na emissora, ou ir atrás de algum assunto polêmico, algum assunto do momento. A gente também, por muitos momentos, foi até aquelas pessoas que não tinham voz, aquelas pessoas que só queriam ser ouvidas, aquelas pessoas que só queriam falar, desabafar, e a rádio estava lá. E nós, assim, no sentido figurado ou até em expressão mesmo, choramos juntos com muitas pessoas diante desse momento. Nossa, Eva. Você falando e já me veio um caso, antes de falar essa memória que me emocionou bastante, eu queria só compartilhar que a Rádio São Francisco nos trouxe esse novo olhar, né? A gente olhar com mais sensibilidade, com mais ternura, com mais carinho com as pessoas que a gente encontra pelo caminho. E a gente encontrou tanta gente, tanta situação. Eu lembro que um dia ligaram aqui para a Rádio São Francisco falando que tinha uma senhora, uma família, que há dias não abria a porta, que há dias não aparecia e que a comunidade, a vizinhança estava preocupada. E na rádio existiam muitos problemas que poderiam ser solucionados com o poder público, com assistência social, com a própria vizinhança mesmo, com a família. As pessoas ligavam para a rádio, né? Na época a gente não pôde fazer nada senão pedir um apelo para a população canindense fazer doações. Mas enfim, eu chegando na casa dessa mulher, batemos muito na porta e até que ela abriu, muito, muito magra, sabe? Amamentando uma criança. Eles estavam há uma semana sem água, sem energia, há dias sem alimentação.
aquilo me partiu o coração de tal forma que eu fiquei, meu Deus, se eu tivesse o dinheiro para pagar a conta de luz dela naquele dia, ou só para alimentar aquelas crianças, um monte de criancinhas assim sujas no chão, sabe? Uma casa no barro, aquelas casas de barro, as crianças chorando, a mãe sem forças para falar. Aquilo foi assim tão desesperador, porque eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque a vizinhança esperava que eu fosse resolver o problema. E muitas pessoas ligavam para a Rádio São Francisco porque queriam resolver o problema. Outras porque queriam ser só ouvidas, receber a atenção que não recebiam do poder público. Muitas pessoas já ligaram aqui para a Rádio São Francisco e não conseguiram resolver o problema, mas só por ter sido bem atendidos, né, já ficavam satisfeitos, já iam com um pouquinho de esperança. E eu acho que é isso que a Rádio São Francisco, ao longo desses 30 anos, respingou nas pessoas: esperança. A gente comunica uma comunicação com verdade, mas sobretudo com esperança. E vocês que estão aí em casa acompanhando essa série, vocês podem ver mais de perto, podem sentir que, além do amor que cada profissional tem por essa casa, a gente também tem muita esperança na nossa comunicação. Um outro momento que me marcou bastante na Rádio São Francisco, e a gente faz parte, né, Roberta, de uma nova geração aqui da emissora. A gente faz parte de uma renovação, porque foi aí que veio as novas tecnologias, todos aqueles que Queiroz, Judásio, Júnior, Ivan, trabalhavam muito, muito mesmo. E hoje a gente já tem muita facilidade por conta da tecnologia, né? Só que a gente também veio com a responsabilidade também de acompanhar essa nova tecnologia, né? Então foi aí que a gente começou a ter um destaque nessas produções. E aí é que a gente acorda, por exemplo, o Roberto, que era produtor, era apresentador do Rede Interativa, e que contribuiu muito também para que a gente estivesse aqui na internet hoje. Inclusive meu irmão, né? O Roberto, ele era a cara aqui da emissora, a gente pode dizer assim. E, inclusive, trazer essa memória da presença dele, como também de outras pessoas que passaram por aqui e tem sua total importância, trazer, inclusive, assim, uma memória desafiadora. Um pouco ofegante, às vezes estressante, mas existiam sempre muitas propostas para a gente. Estou pensando em algo, vamos fazer. E nisso a gente só conseguia crescer, a gente só conseguia almejar mais passos, sair um pouco do feijão com arroz, não é, Eva? E galgar outras coisas. Daí é que eu posso concordar contigo quando tu fala que a gente veio então trazendo um pouco dessa nova era para a rádio, né? Foi uma nova cara, desde sair dos estúdios para ir às comunidades, que já era algo que os outros que vieram antes de nós já faziam, que era ir à zona rural, que era estar mais perto possível das pessoas. E a gente veio nessa tentativa de fazer uma comunicação ainda mais perto das pessoas, ainda mais perto também de quem estava longe e virtualmente falando, né? A gente estava mais perto dessas pessoas. Foi aí que a gente pensou em produções como caravanas, a gente pensou em produções para o YouTube, como Franciscanamente, que você apresentava, inclusive, a gente trazia reflexões franciscanas. A gente fez o Vitrola, que foi um programa, uma produção para trazer todos os dias um cantor diferente, uma pessoa que estava se destacando em Canindé, né? E eu lembro que a gente chamou pessoas que hoje estão conhecidas, né? Eu lembro que na oportunidade a gente chamou a Renara Santos, que hoje é vocalista do Mastruz com Leite. Chamamos também a Larissa Ferreira, que hoje também faz parte do time do Mastruz com Leite. A gente se orgulha muito de saber que a gente contribuiu, de certa forma, na construção dessas pessoas, né? E a Rádio São Francisco também nos ajudou muito. E quando a gente fala, sobre a Rádio São Francisco, quando o Jander fala sobre
no nosso hino, que a Rádio São Francisco, ela é uma equipe, ela é uma família, quem está de fora talvez não perceba a nossa amizade que a gente tem. Ela não é só nos corredores, ela é na vida também. A gente já compartilhou muito sofrimento, a gente já compartilhou muitas alegrias e muitos desafios também. E aqui eu gostaria de fazer uma citação a uma pessoa que eu acho que você vai concordar também, que não estava no ar, que não fazia trabalho de ir ao ar, mas que era uma pessoa que nos ajudava também. A Leni, lembra, né? A Leni era a nossa copeira. E eu lembro de muitas vezes não ter dinheiro para levar para a faculdade. E a gente sabe, né, que faculdade, em outra cidade, a gente gasta muito. E eu lembro que a Leni, ela dizia assim, não se preocupe, hoje eu vou fazer seu café. Então é uma pessoa assim que eu tenho muita gratidão. O Judásio, o Erilson, que eram pessoas que, olha, não desista. Então a gente teve muita amizade e de pessoas que nos fortaleceram na nossa caminhada, né? Hoje a gente tem o Danilo, por exemplo, que além de líder, além de diretor, é um líder, é uma pessoa que é empática com a situação em que a gente viveu ou que a gente vai viver ainda, né? Mas, enfim, é para que vocês entendam que essas memórias, elas foram compartilhadas em muitos momentos, né? Compartilhadas com a nossa família, com os nossos ouvintes, muitos dos ouvintes que já ouviram a gente se emocionar no ar, que já ouviram a gente compartilhando algo do tipo, possam compreender que a gente, de fato, em algum momento, né, Roberta, a gente esqueceu as regras, o protocolo e, de fato, chorou. Porque, além de radialistas, nós somos humanos e muitas coisas nos tocou ao longo desses 8 anos, né? Talvez pareça clichê, né, a princípio, mas a rádio tem uma importância com uma dimensão enorme na minha vida. Ela começou lá no fundo, tirando toda a timidez que eu tinha ao lidar com as pessoas, muito embora eu sempre tenha me achado comunicativa, mas eu tinha muita timidez com isso. Então a rádio me trouxe todo um gás de vivência fraterna mesmo, vivência com o próximo, vivência com os outros. Essa capacidade de ouvir, essa capacidade de entender, de compreender, de ser compreendida. Como falar, como colocar em palavras a importância da Rádio São Francisco quando o que a gente sente é tão grande. Mas a Rádio São Francisco, ela teve fundamental importância na construção da pessoa que eu me tornei, na pessoa que eu quero me tornar. Me ajudou a enxergar o próximo, me ajudou a fazer uma comunicação pautada na ternura, no acolhimento, na escuta. Então eu acho que a Rádio São Francisco, por ser o meu primeiro emprego, por eu ter entrado aqui saindo da adolescência, então contribuiu muito com a minha retidão de caráter, com a minha personalidade, com as minhas escolhas. A Rádio São Francisco e as pessoas que passaram e que estão hoje aqui comigo têm um papel muito importante e muito grande e muito profundo na pessoa que eu me tornei. Então, é como a Roberta falou, é só agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Muitos sonharam em estar dividindo esse espaço com essas pessoas, com essa missão de evangelizar da Rádio São Francisco. E eu falo para você, hoje jovem, você da zona rural, a gente sabe que a gente enfrenta muitos preconceitos por morarmos na zona rural. Eu falo para você hoje jovem, para você que tem dúvidas da sua capacidade, não tenha medo de sonhar grandes coisas, né? Não tenha medo de nadar contra a corrente e em tudo, assim como a Rádio São Francisco usa desses pilares, em tudo coloque amor, coloque fé e coloque esperança. Então eu fico muito grata e muito feliz de trabalhar numa empresa que tem como principal objetivo comunicar com esperança, né? De ser uma rádio que escuta o outro, né? De ser uma rádio sempre à escuta. Então, eu acho que falar da importância da Rádio São Francisco, nada melhor que os nossos olhares emocionados, né? Eu acho que isso já diz tudo da gratidão que é estar aqui, que é viver isso.
E nós somos privilegiadas, nós todos que fazemos parte, somos privilegiados por ter essa escola, por ter essa vivência, por ter todo esse espírito aqui franciscano todo dia conosco. Assim, a gente poder respirar esse ar compreensivo, esse ar de aprendizado, esse ar de vida mesmo, colocado no nosso dia a dia, a serviço de todos mesmo que nos procuram ou de todos que nós procuramos para poder dar voz, dar vez e levar essa comunicação a todos que nos acompanham. Eu esqueci de dizer, mas a Rádio São Francisco ela também é importante na descoberta das nossas vocações, né, dos nossos dons. Inclusive a gente menciona aqui o papel da Rádio São Francisco na descoberta da vocação do Roberto. O Roberto entrou aqui como operador de áudio, depois foi produtor, apresentador e hoje, e daqui uns dias, frade franciscano. Então, assim, a Rádio São Francisco, ela foi responsável por plantar esses sonhos na gente e, como você vinha dizendo, ajudar também na nossa realidade, né? Nós estamos hoje nessa área da comunicação. A gente sabe como é difícil a descoberta, então é preciso de fato sentir, e a Rádio São Francisco contribuiu nesse nosso sentir, ajudou muito também na nossa descoberta das vocações, dos nossos dons. E por fim, é isso, é dizer para você, sonhe, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, né, vocês que vão estar produzindo esse quadro, é tão importante. Relembrar o nosso passado é importante para que a gente volte a acreditar na nossa missão e inspire para que a gente impulsione mais ainda, né, o nosso futuro. Então, de fato, é agradecer, Roberta, e dizer que eu sou muito, muito feliz de trabalhar com você, de saber que a gente entrou juntas aqui e que a gente com certeza vai permanecer por muito tempo, independente de estarmos juntas nesse mesmo prédio ou não, é uma amizade que a gente leva para a vida, né? Certeza, tudo recíproco, Eva, você sabe, é uma enorme gratidão por isso, também por compartilhar e dividir do dia a dia com você, inclusive toda a nossa história desde o início. E eu queria também deixar aqui uma mensagem para quem nos acompanha, inclusive os jovens. A rádio, mesmo diante de todas essas mídias sociais, de toda a evolução ao longo do tempo, o rádio é mágico. O rádio tem uma importância crucial, que talvez eu tenha descoberto mais esmiuçado aqui dentro, de fato. Mas não perca essa oportunidade. Se seu pai, seu avô estiver escutando rádio, pare um pouco e escute. Esse prazer é lindo. E você pode sonhar com isso também. Você não precisa sonhar também tão lá na frente, porque é algo que está hoje no momento. O rádio, ele também está no momento. Ele renova vidas, ele traz vida, ele traz força, esperança. E a Rádio São Francisco traz também. E leva até todos, né? Então essa também seria a minha mensagem final nesse dia. Rádio São Francisco de caminho.